Essa história começa há milhões de anos atrás, logo após a grande explosão do Big Bang. Quando o mundo se formou e surgiram os planetas e as estrelas, lá existia uma consciência viva que era a pura escuridão. A escuridão imensurável, que tinha a sua própria vontade, e ela vagava pelo vazio do universo. As estrelas e a gravidade fizeram com que planetas fossem se formando. Com o passar dos milênios, após a temperatura abaixar, alguns deles puderam abrigar vida. Até que um dia a escuridão encontrou algo que ela poderia mudar. Ela encontrou o coração dos humanos. E quando essa escuridão os possuía, ela os tornava o puro ódio. E o ódio fazia com que os humanos lutassem entre si. Porém, essa escuridão com consciência ficou entediada, devido aos séculos se passarem e sempre acontecer a mesma coisa. Então, há cerca de 3.000 anos atrás, essa escuridão percorreu o mundo procurando por uma criança que seria sua hospedeira. A ideia era possuir um humano e de dentro dele desenvolver um corpo próprio. A escuridão queria ter forma física, porque até o momento ela era apenas algo sem forma. E ela caiu como uma estrela cadente em cima de um pequeno vilarejo na Índia, eliminando todas as pessoas que estavam ali. A única sobrevivente foi uma criança recém-nascida que ficou conhecida como a criança amaldiçoada, pois ela sobreviveu à queda de uma estrela cadente. As pessoas daquele vilarejo eram muito supersticiosas e foram preconceituosas com a criança. O bebê ficou cercado de fogo, e o grande impacto gerou uma enorme cratera. Seus pais, assim como todos que estavam ali por perto, foram eliminados. E isso aconteceu devido ao fato da escuridão ter se chocado com o chão e possuído o corpo daquele menino. O que ninguém sabia era que dentro do ombro daquela criança havia o poder da escuridão. E o nome dessa criança era Shagakusha. Ele teve que crescer sozinho e com a rejeição de todas as pessoas à sua volta. Sobreviveu de sobras e os anos foram passando, e ele foi crescendo e se desenvolvendo. A escuridão dentro dele, alojada em seu ombro, começou a se alimentar de todo o ódio que esse humano sentia. Todas as pessoas que viviam ali e sabiam da existência de Shagakusha tinham medo dele, o odiavam e zombavam dele. E tudo isso se acumulou na infância de Shagakusha. Ele cresceu sozinho, sendo odiado e temido. Durante todo o tempo que se passou, ele viveu uma vida violenta, baseada em ódio, e inconscientemente ele sentia tremores no seu ombro. Ele lutava e fazia vários trabalhos braçais para sobreviver. Ele era naturalmente mais forte que a maioria das pessoas, e também tinha algumas crises inexplicáveis de tremor em seu ombro, apenas um leve incômodo. Isso era porque Shagakusha estava gerando em seu ombro o corpo da escuridão primordial. Quanto mais batalhas ele travava, ele ficava mais forte e mais poderoso. E o seu ombro tremia e doía com cada vez mais intensidade. O corpo que estava ali, mesmo que minúsculo, estava se desenvolvendo. Esse homem, digamos assim, estava grávido. E o que ia nascer ali é um ser primordial no universo que desejava apenas o mal e a destruição. E com o tempo, aquele pequeno corpo começou a ganhar forma. Então o Shagakusha, já adulto, tinha vários traumas da sua infância, que foi muito difícil. Mas ele era um excelente lutador e conseguia proteger todo o reino que ele vivia. Dessa forma, Shagakusha se tornou um herói que era reverenciado por todo o país. Mas no fundo, ele continuava sentindo ódio de todas as pessoas que o rejeitaram na sua infância. Ele decidiu que deveria odiar todos, e isso gerava um ciclo vicioso. Pois quanto mais ódio ele sentia, mais o seu ombro doía e tremia, e mais poder a escuridão ganhava. Dessa forma, por mais que as pessoas tentassem ser amigáveis com ele, sua reação era falsa, e no seu interior, ele apenas queria eliminar todas aquelas pessoas. Um determinado dia, Shagakusha encontrou 3 homens que tinham roubado as preciosas sementes de uma camponesa. Shagakusha bateu nos homens e devolveu as sementes para ela. Pela primeira vez em muito tempo, ele havia feito uma boa ação, e isso mudaria completamente o destino da sua vida. Ele se tornou próximo dela e do seu irmão mais novo, chamado Rama. Ela o agradeceu e se sentiu atraída por ele. O chamou para entrar na sua casa, e os 3 comeram juntos. Esse foi o primeiro dia na vida de Shagakusha que ele sorriu. A camponesa plantou suas sementes no solo e, enquanto cuidava das plantas, ela ensinava a ele que o ódio nunca gera nada de bom. Esses ensinamentos eram muito novos e muito confusos para ele, já que tudo que ele conquistou na vida foi unicamente pelo poder do ódio.
E ele mesmo dava créditos ao ódio por ter conseguido sair da pobreza e se tornou um poderoso guerreiro. Uma criança que era rejeitada, humilhada e tratada com desprezo, agora era vista como um herói. Então veio a notícia de que um enorme exército iria atacar o país. Vários guerreiros foram convocados para enfrentar aqueles invasores. Shagakusha, como era famoso e poderoso, foi convocado para lutar, pois com a sua ajuda, o reino acreditava que venceria. E apenas a sua presença já criava esperança nos aliados e temor nos inimigos. Mas Shagakusha resolveu fugir e levou a camponesa junto com ele. Ele havia encontrado nela algo que ele sempre buscou: a sinceridade humana e possivelmente a felicidade. O medo de perder isso deixou ele completamente apavorado e ele resolveu fugir, levando ela para longe dos combates. De forma alguma ele queria perder o que encontrou nela. Ele queria fugir, pois considerava que aquele ataque daquele exército era muito grande e eles sozinhos poderiam não conseguir vencer. Mesmo sendo fortes e bem estruturados, os guerreiros eram poucos e o exército que estava vindo atacar era ridicularmente grande, grande o suficiente para tomar até um país inteiro. Então eles fugiram pela floresta. Mas acontece que o exército inimigo se aproximou deles por duas frentes. Uma pela parte que iria pela frente da entrada principal e outra que iria exatamente pela floresta, que era o caminho contrário. Sendo assim, eles iriam atacar por dois lados. E eles, fugindo pela floresta, acabaram se encontrando de frente com o exército inimigo. Ao avistarem Shagakusha sozinho, eles viram a oportunidade perfeita de eliminá-lo sem grandes problemas. Um dos guerreiros mais fortes seria eliminado ali. E já no primeiro ataque, os guerreiros fizeram cair uma chuva de flechas. Shagakusha e a sua amiga camponesa estavam seriamente feridos. Ela recebeu várias flechas no seu peito e morreu na hora. Ver essa cena fez com que ele se enchesse de ódio e seu ombro começou a se mover fazendo movimentos bruscos como nunca havia feito antes. E Shagakusha ficou com as costas cheias de flechas, na intenção de tentar protegê-la. As flechas fincadas em seu corpo estavam em um nível que eliminaria qualquer humano adulto normal, mas ele se levantou e ficou com ainda mais ódio, causando medo e desespero no exército inimigo, que apesar de muito mais numerosos, estavam vendo o homem fazer o impossível diante deles. Isso porque ele é imortal. Ele se tornou imortal pois ele carrega no seu ombro a escuridão primordial do mundo, e um efeito colateral disso é receber a imortalidade. Desde que ela caiu sobre ele, na sua infância, ele se tornou imortal. Vendo a camponesa morta, ele se encheu de ódio. Uma quantidade de ódio tão absurda que ele começou a chorar sangue. O seu ódio foi rapidamente absorvido pela escuridão que criou forma. Seu ombro começou a tremer e mudar de forma. Sua pele se esticou e algo estava andando debaixo dela. Então lentamente seu ombro se abriu e uma criatura gigantesca começou a sair de dentro dele. Uma raposa branca, de 9 caudas, se posicionou na frente de Shagakusha. Essa era a personificação da escuridão alimentada durante todos esses anos pelo ódio humano. E por isso o seu nome é Hakumen no Mono. Cheio de ódio em seu coração, Shagakusha derrotou sozinho todo o exército inimigo. A cidade que ele deveria defender foi completamente destruída, incluindo Hama, que era o irmão mais novo da camponesa. Quando Shagakusha encontrou Hama, ele estava dizendo suas últimas palavras. Então ele, com o ombro estourado e com as costas cheias de flechas, tentou enfrentar Hakumen no Mono, que simplesmente fugiu do combate. E Hakumen no Mono começou uma jornada, onde ele passava e ele destruía as coisas, tanto monstros quanto humanos. Tudo era completamente devastado pelo seu poder. E Shagakusha, na sua imortalidade, vagou por 1000 longos anos procurando algum sinal de Hakumen no Mono. Ele colocou como seu objetivo que ele deveria eliminar aquele monstro. Ele queria a sua vingança. Então ele peregrinou pelo mundo durante 1000 anos, mas ele não havia encontrado seu adversário. Toda vez que ele conseguia alguma pista do seu inimigo, ele já havia se mudado para outro lugar bem distante. Enquanto isso, Hakumen no Mono estava causando muita dor e sofrimento para pessoas na China, onde ele era temido por todos os povos. E a escuridão encarnada descobriu que precisava deixar algumas pessoas vivas, pois quanto mais elas sentiam medo dele, mais poderoso ele ficava. Ele tinha a capacidade de absorver o medo humano a longas distâncias.
Desde que o maior motivo do medo fosse ele, ou seja, se o humano ou monstro sentisse medo de Hakumen no Mono, de alguma forma ele ganhava ainda mais poder. E ele passou a usar o medo humano como alimento. De suas 9 caudas, ele tem o poder de criar criaturas gigantescas chamadas avatares de Hakumen no Mono. Cada um dos seus avatares tem habilidades únicas, e de sua boca ele é capaz de lançar uma rajada de energia forte o suficiente para destruir um país inteiro. Então na China haviam estudos das artes ocultas, da magia e da construção de espadas lendárias. Os artesãos do país construíram espadas forjadas nas melhores habilidades que existiam, e estavam confiantes que alguma daquelas espadas seria suficientemente forte para deter Hakumen no Mono. Então foi feita uma grande cerimônia com os melhores ferreiros do mundo, cada um com a sua espada. E ali, naquele salão, se encontrava as lâminas mais fortes do mundo. Uma delas seria escolhida como a mais forte de todas, e essa seria usada para destruir Hakumen no Mono. Porém, durante a cerimônia da apresentação das lâminas, o próprio Hakumen no Mono apareceu e quebrou todas elas ao mesmo tempo como se não fossem nada. Ele massacrou praticamente todas as pessoas que estavam ali. Os que sobreviveram ficaram traumatizados o suficiente para nunca mais tentar forjar nenhum tipo de lâmina, com exceção de Giryu e Jay-Mei, 2 irmãos que trabalhavam como ferreiros. Giryu era forte e capaz de fazer qualquer tipo de forja, e Jay-Mei era uma menina dócil. Giryu resolveu viajar pelo mundo e aprender as artes ocultas e a magia negra, para unir esses conhecimentos proibidos com a forja de lâminas. Depois de peregrinar por todo o mundo e absorver vários conhecimentos, ele usou todas as suas habilidades místicas na construção de uma lâmina suprema. Porém, essa lâmina perfeita necessitava de um sacrifício humano puro, e ele não sabia se teria coragem de fazer isso. Então Jay-Mei, a sua irmã mais nova, resolveu se entregar como sacrifício. Ela mesmo se jogou dentro da caldeira com o metal derretido, um sacrifício vivo para pagar o preço da criação da lâmina perfeita que deteria Hakumen no Mono. Com o seu sacrifício, Jay-Mei derreteu seu corpo junto com o metal que forjaria a lâmina, e Giryu forjou a lâmina com tanto ódio que o seu corpo entrou em chamas, e ele também acabou se tornando parte da lança, fazendo assim 2 vidas humanas se tornarem uma lança, que ficou conhecido como Lança da Besta. Isso tudo ocorreu 2000 anos atrás na China, enquanto Shagakusha estava buscando por Hakumen no Mono. E só existe uma forma de você receber novos vídeos aqui do canal, que é se inscrevendo e ativando o sininho com todas as notificações. Então a lança sozinha começou a buscar por Hakumen no Mono. Ela se movia e tinha vontade própria, porém ela precisava de alguém poderoso para empunhá-la. Afinal, uma lança que luta sozinha tem menos poder em combate. Porém, aí vem outro problema. A lança foi forjada com as artes ocultas da magia negra. Ela carrega uma maldição, e quem a usa em combate cedo ou tarde vai se transformar em monstro. Suas memórias como humano são bloqueadas, e sua aparência muda completamente, fazendo assim o usuário da Lança da Besta se tornar um monstro devorador de humanos. E por isso, o nome daquela lança era Lança da Besta, pois ao usá-la, você se tornaria uma. E todos os monstros que apareciam no caminho da lança eram completamente eliminados. Ela viajou sozinha por bastante tempo. Então os monstros, entendendo que a lança era uma ameaça, resolveram se unir e fizeram um selamento com um tecido vermelho. Esse tecido prendeu completamente a lança, impedindo que ela se movesse por conta própria. Assim, ela ficou presa por muito tempo até finalmente ser encontrada por Shagakusha. Na sua peregrinação, ele acabou por encontrá-la, e ele a empunhou e a usou como seu instrumento de batalhas. Porém, essa lança, criada com ódio humano e magia negra, corrompe o ser humano que a usa e o transforma em monstro. Então Shagakusha usou a lança por tanto tempo que a sua humanidade foi consumida e ele se tornou um monstro. Um monstro que no futuro seria conhecido como Tora, que acabou tendo suas memórias bloqueadas e causou muito caos para os humanos, devido à sua força absurda e o fato dele ser imortal. Tora ficou mundialmente famoso por todo o terror que causou, e durante essa jornada ele assumiu vários nomes. Um dia ele encontrou outro humano que estava empunhando a Lança da Besta, e ele estava usando ela para caçar outros monstros que causavam problemas para os humanos. Ao ser tocado pela lança, Tora recuperou todas as suas memórias como humano e deixou-se derrotar. Sendo assim, ele acaba sendo aprisionado em um templo, no subsolo.
e a lança da besta foi cravada nele para que ele ficasse para sempre aprisionado e não causasse mais mal aos humanos. Essa lança e esse monstro chamado Tora, depois de várias eras, foram encontrados por um jovem chamado Ushio, que foi capaz de dominar a lança da besta. Ele libertou Tora de sua prisão e os dois não se davam muito bem. Tora sempre dizia que iria devorar humanos, mas na realidade ele nunca fez isso durante todo o seu período livre. Os dois muitas vezes lutaram juntos, e depois de muitos combates, Ushio e Tora acabaram se tornando amigos. Então, depois de Ushio descobrir a verdade sobre Hakome no Mono e Tora, ele decide criar aliança com todos aqueles que ele conhecia, pois durante a sua vida, nas suas jornadas, ele fez vários aliados, tanto humanos quanto monstros. E eles partem em uma última missão com a intenção de derrotar Hakome no Mono e também conhecer a sua mãe, que é a guardiã desse poderoso monstro. Hakome no Mono está preso em uma pedra submarina. Ele mesmo se colocou lá e ele ameaça sair. A sua ameaça é destruir todo o Japão. E de tempos em tempos, uma sacerdotisa é escolhida para vigiá-lo. Nesse momento, quem está fazendo isso é a mãe de Ushio. Ela guardava Hakome no Mono há vários anos dentro de um selo, mantido com seu próprio poder vital. Ushio e Tora lutaram juntos e tiveram a ajuda de monstros aliados, e também de todos os antigos caçadores de monstros, e até os antigos usuários da Lança da Besta, que haviam se tornado monstros semelhantes a Tora. E também, é claro, a ajuda da mãe de Ushio, que deu suporte com a sua grande magia. Eles, todos juntos, conseguiram lutar e derrotar Hakome no Mono. Tora revela que havia recuperado as suas memórias como humano já há algum tempo, e por isso acabou ajudando Ushio mesmo achando ele um grande idiota. Porém, nessa intensa e última batalha, a vida de Tora foi cobrada, pois ele se feriu gravemente. E como Hakome no Mono, a escuridão primordial, era o que garantia a sua imortalidade, os dois acabam morrendo, e Tora terminou seus dias como um herói. Ushio e Tora se tornaram verdadeiramente e profundamente amigos. E assim se encerra a história de Ushio Totora. Se você gosta de histórias completas de animes, se inscreva aqui nesse canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.